E o vídeo de hoje é super importante para vocês que já estão no processo ou que sonham em ser au pair, que é como identificar as famílias problemáticas durante a entrevista. Vamos lá? Hello, dear! Bem-vinda a mais um vídeo no nosso canal. Meu nome é Karina, eu fui au pair de 2007 a 2009 e hoje ajudo você que também tem o sonho de ir para os Estados Unidos como au pair. Dear, como eu disse, no vídeo de hoje a gente vai aprender a identificar as famosas red flags, que são as famílias problemáticas no momento da entrevista. Nem toda família, dear, é o que parece no perfil. Às vezes, só de conversar com eles por call, a gente já percebe alguns sinais de alerta. E é exatamente isso que eu vou te mostrar aqui hoje. Então, esse vídeo é para te proteger, para te deixar atenta e para te ajudar a encontrar um match que seja bom para você. Então, já anote aí, pegue o seu caderninho e vamos ver como identificar essas famílias. Então, o primeiro tópico, dear, que você tem que prestar atenção é excesso de regras e rigidez extrema. As famílias que já te mandam um manual de instrução antes mesmo de bater o olho na sua cara, cuidado! As regras, elas são importantes sim, e toda família tem um handbook. Eles chamam de handbook, que são as regras da família. Principalmente, claro, quando se tratam da criação dos filhos deles. Mas quando a lista de regras parece um contrato com cláusulas infinitas, isso é um sinal de alerta. Teve uma menina que me contou que a família não deixava ela sair do quarto, por exemplo, depois das 9 da noite. Não era nem curfew, era sair do quarto, porque ela não podia comer nada que estivesse fora da prateleira dela, não podia buscar na geladeira. Então, dear, isso é totalmente uma red flag. Você já vê que a regra é muito excessiva. Outra regra também de não poder receber visitas de jeito nenhum, mesmo no seu tempo livre, dear. Então, essa parece ser uma família bem controladora e nada acolhedora. Porque uma família que é acolhedora sabe que você vai ter homesickness, que a saudade de casa, né? Sabe que o programa demanda muito de nós, do nosso psicológico, então não vai te proibir de ter amigos, não vai dificultar ainda mais a sua vida. Então é uma red flag isso daí. Veja bem se isso tá lá no livrinho de regras. Se a entrevista já parece também um interrogatório, né? Imagina a convivência no dia a dia. Então veja se a conversa flui de uma maneira natural. Se parecer um interrogatório, já ligue aí o seu sinal. Segundo ponto é falta de clareza sobre os horários e a schedule. Se você ouvir algo do tipo, a gente conversa depois sobre isso quando você chegar. We talk later when you arrive here. We talk later. We talk later. Não. Isso quer dizer que as famílias vão te enrolar ou vão pedir para você trabalhar mais do que o necessário. Uma boa família, dear, vai te explicar exatamente o que espera de você. Quantas horas por dia, folgas, o que você vai fazer ou não. Eles já sabem, já estão acostumados a ter au pair. E eles já sabem da rotina das crianças. Então, não tem muitas surpresas durante o dia. Ok, uma vez ou outra você vai ter que levar alguma criança ao médico. A mãe marcou algum compromisso que você vai ter que ficar. Ok, isso são exceções. Mas quando a família não é clara quanto ao seu schedule, elas sabem qual é a rotina das crianças. Então, já ligue aí o seu sinal de alerta. Se eles dizem também para você que você ajude um pouquinho com a casa, você pode falar: Exactly what do you want me to do?
né? Então você pergunta, dear, o que exatamente você quer que eu faça? Porque can you do some light cleaning? As famílias são cheias de falar isso pra gente. Você pode ajudar um pouquinho na casa? Pergunte, what exactly do you want me to do? O que exatamente você quer que eu faça? Entendeu? Porque, dear, por exemplo, tem hosts que pedem pra passar a roupa deles, dos hosts, limpar banheiro dos hosts, cozinhar para a família inteira. E isso não é o papel da au pair. Fique de olho quando as respostas são muito vagas, respostas que mudam muito, famílias que evitem responder com clareza. Terceiro ponto, muitas trocas de au pair em pouco tempo. A gente sabe que o programa a gente faz por 1 ano. Tem au pairs que decidem voltar mais cedo. Eu já tive amigas que voltaram com 6 meses, já tive alunas também que voltaram com 6 meses, 4 meses, porque não aguentaram o baque do programa. Mas veja se a troca foi por esse motivo, não é? Veja por que teve muitas au pairs. Então, muitas trocas de au pair pode ser uma red flag muito grande. Se a família teve 3, 4 au pairs em menos de 1 ano, não é muito normal. Então, pergunte o que aconteceu. Se eles disserem que a culpa foi sempre das au pairs e nunca assumirem nada, isso mostra, né, que é uma super red flag aí. Uma boa família sabe que toda relação tem 2 lados. Então, se o culpado é sempre a au pair, já fique aí alerta. Então, fuja de famílias que troquem de au pair como quem troca de roupa. Quarto ponto, falta de respeito com a sua cultura. Então, teve alunas minhas que já me contaram que a host criticava o jeito brasileiro, fazia piada com o sotaque dela, não deixava ela escutar música brasileira porque falava que não era bom para as kids. Isso é uma total falta de respeito e empatia com a nossa cultura, porque o programa, dear, não é só para a gente ir lá e trabalhar e cuidar das crianças. O programa é um intercâmbio cultural, é uma troca. Nós vamos passar muito da nossa cultura para eles e eles passar muito da cultura deles para nós. Dê um match com uma família que queira que você cozinhe uma comida brasileira para as crianças, que ensine o português. Isso mostra que a família quer o intercâmbio cultural e não só uma empregada dentro de casa. A gente também tem que ter essa troca de culturas. É uma maneira deles nos acolherem também como au pair. Se você sentir qualquer desconforto ou preconceito durante a entrevista, anote isso e reflita, dear. Quinto ponto, clima estranho durante a entrevista. Dear, confie no seu instinto. Eu já vi meninas que contaram que durante a entrevista a mãe parecia estressada, o pai mal apareceu, as crianças estavam gritando no fundo e ninguém fazia absolutamente nada. Confie nesse feeling que você tem. Se você vê essa situação, não ache normal, né? Confie nisso que você sente. Ai, meu Deus, eles não têm controle das crianças. Sabe, tudo que você percebe durante a entrevista, geralmente você está certa, dear. Então, confie em você e no seu instinto. A entrevista é o momento de dar a melhor impressão, tanto do nosso lado quanto do deles. Se na entrevista o clima já está tenso, imagina depois, não é mesmo? Então, preste atenção no tom de voz da sua host, no jeito como eles se tratam, até ali entre família, e te tratam também, se são simpáticos, se parecem estar interessados em você, dear, tudo isso importa. Parece besteira, mas não, sabe? A gente tem aquele feelingzinho. Quando a gente tem um feeling que né? A gente acredita.
Mas quando tem um feeling que não é, você também deve acreditar. Agora eu vou compartilhar com vocês alguns relatos reais que eu recebi de meninas, de alunas, que passaram por experiências complicadas com famílias justamente porque ignoraram essas red flags. Então, por exemplo, uma au pair me contou que a família parecia perfeita na entrevista, dear. Mas quando chegou lá, ela viu que ela era a quarta au pair em menos de um ano. Ela não fez essa pergunta. Eles não deixavam ela sair no fim de semana, não tinha carro e ainda cobrava dela tarefas que não era para ela fazer, cozinhar para toda a família. Uma outra disse que a mãe era super fria, nunca sorria, tratava ela super mal. Quando ela chegava em casa, ia pro quarto e ela que se danava com as kids ali embaixo e as kids, mom. Mas ela era como se fosse invisível na casa, não queria cuidar das kids. Então, dear, são relatos que servem de alerta. Então, confie na sua intuição para você dar um match certo para você. Se algo parecer errado, é porque está mesmo. Então, como descobrir essas red flags? Dear, perguntando. A entrevista é uma via de mão dupla. Você também está avaliando a família. Então, aqui eu vou deixar algumas perguntas que são importantes você fazer para você conseguir pegar essas red flags. Então, você vai falar assim: como é um dia típico de uma au pair? What does a typical day look like for your au pair? Aí vai te dar uma ideia de como é o dia típico da família, se é um caos, se é tranquilo. Então, essa pergunta você tem que fazer. Outra é: quais são as principais responsabilidades da au pair? What are the main responsibilities you expect from your au pair? Já tiveram outras au pairs? Como foi? Have you had other au pairs before? How was your experience with them? E how long have you had these au pairs? Por quanto tempo você teve essas au pairs? Outra pergunta é: qual foi o maior desafio com a última au pair? What was the biggest challenge with your previous au pair? A gente nunca pergunta isso, dear, mas é super importante ver qual vai ser a resposta da sua família. Que desafios que eles tiveram com a outra au pair? Se eles falarem alguma coisa, tipo, a gente não teve nenhum desafio, é mentira, dear, todo mundo tem desafios. E aí o que eles falarem, você observa se você consegue lidar ou não com essa resposta. Outra pergunta é: como funcionam os finais de semana e os dias de folga? How do weekends and days off work? Para você saber o que você vai poder fazer. Vocês têm regras específicas dentro de casa? Do you have any house rules I should know about? Essas daí sempre tem regras, toda família tem, dear. Então, as respostas, elas vão te mostrar muito mais do que o perfil online da família. Então, fique atenta aos detalhes e principalmente, dear, ao tom. Se a sua host ficar desconfortável com alguma pergunta, ela vai mudar o tom. E aí, o tom de voz. E aí você vai ver se ela tá mentindo ou não. A gente reconhece, dear. Mesmo que é em inglês e a gente tá super nervosa, dá para reconhecer no tom da voz se a pessoa está mentindo, se a pessoa está irritada com a pergunta, se a pessoa está desconfortável, se a pessoa está evitando responder aquela pergunta. Então, no tom de voz você consegue descobrir essas coisas. E se depois da entrevista você sentir que não rolou, que não é a família ideal para você, tudo bem. Recusar faz parte do processo e é até melhor que você recuse aqui. Dear, não tenha medo de recusar, porque outras famílias vão entrar no seu perfil. Eu falei com 20 famílias. Teve aluna minha que falou com mais de 50 famílias. Então você não precisa fechar com a primeira. Outras famílias vão entrar, você vai ter outras entrevistas, você vai ter entrevistas melhores, entrevistas piores. E eu tenho certeza que nesse meio
tempo, no meio do caminho, você vai achar a família perfeita para você, ok? Não perfeita, mas perfeita para você. E para recusar uma família, você pode falar: muito obrigada pela entrevista, mas eu acredito que a gente não é o match ideal nesse momento. Eu gostei muito de conversar com vocês, mas eu decidi seguir com outra, ou eu decidi fazer as calls, mais calls, mas eu agradeço muito pela oportunidade. Em inglês, você pode falar assim: Thank you so much for your time. I really enjoyed meeting you, but I don't think we are the right fit. I've been thinking and I've decided to continue the process with another family, or I've decided to continue with the calls with other families. That's a better match for me. I appreciate the opportunity. Então você pode falar assim, é muito educado, é claro e é objetivo. E você não está ofendendo ninguém. Não precisa dar justificativas demais. Lembre-se, você também tem o direito de escolher a família ideal para você. Então, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a abrir os olhos para esses sinais de alerta. Encontrar uma família boa é possível sim, mas é preciso estar atenta, saber o que perguntar e principalmente confiar no seu instinto. E se você quer saber das respostas para mais de 200 perguntas, eu criei um curso somente focado nas entrevistas com as host families. Por somente R$ 37,00, dear, você pode ter acesso a todas as perguntas com respostas e também estratégias para conseguir informações valiosas sobre a família. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta aqui o que você achou das red flags e se inscreva no nosso canal para mais dicas sobre o au pair. Obrigada, dear. Beijo, até o próximo vídeo.